Algumas memórias não se apagam. Elas têm pelos, olhos brilhantes e o dom de nos amar sem dizer uma palavra. Porque cada cão carrega uma história. E talvez uma parte da sua. Prepare-se para descobrir mais do que uma raça. Descubra um companheiro para a vida. Havia um som que ecoava pelos vales dos Alpes há 2000 anos. Não era o marchar das legiões romanas, nem o choque de lanças contra escudos. Era o tilintar abafado de moedas de ouro, mas não onde você imaginaria. O som vinha dos pescoços de cães negros como a noite, que caminhavam ao lado dos soldados como sombras vivas. Esses eram os primeiros Rottweilers da história, e eles carregavam fortunas penduradas em seus pescoços poderosos. Imagine a cena: milhares de soldados romanos atravessando territórios hostis. Cada legião precisando transportar o pagamento de meses de campanha. Ouro suficiente para comprar cidades inteiras. E a solução para proteger esse tesouro não eram cofres, não eram guardas extras, eram cães. Cães que se tornariam os banqueiros mais confiáveis do Império Romano. Por que cães? A resposta é tão simples quanto genial. Enquanto um soldado podia ser emboscado, subornado ou morto enquanto dormia, um Rottweiler ancestral jamais abandonaria seu posto. Amarravam bolsas de couro repletas de moedas ao redor daqueles pescoços musculosos, e o cão se tornava um cofre vivo, móvel e absolutamente incorruptível. Esses cães não eram escolhidos ao acaso. Os romanos, mestres em engenharia e estratégia, selecionavam apenas os mais confiáveis. Aqueles que demonstravam não apenas força física, mas algo muito mais raro: lealdade absoluta. Um Rottweiler com ouro no pescoço não se afastava de sua legião. Não importava se passassem por rios, montanhas ou campos de batalha. Os registros históricos, gravados em pedra e preservados em museus europeus, contam histórias extraordinárias, como a do cão que permaneceu ao lado do corpo de seu legionário por 3 dias, o ouro intocado em seu pescoço, até que outros soldados o encontrassem. Ou do Rottweiler que nadou através do rio Reno carregando o pagamento de toda uma centúria, enquanto os barcos eram destruídos pela correnteza. Mas havia algo ainda mais impressionante nesses cães. Eles pareciam entender o valor do que carregavam, não pelo metal em si, mas pelo que representava. Era a sobrevivência de seus humanos, era comida, equipamento, a possibilidade de voltar para casa. E um Rottweiler protegia isso com a própria vida. Os comandantes romanos logo perceberam outro benefício inesperado: nenhum ladrão, por mais desesperado que estivesse, ousaria se aproximar. A visão de um Rottweiler de 50 quilos, com músculos ondulando sob a pelagem negra e mandíbulas capazes de partir ossos, era dissuasão suficiente. O ouro estava mais seguro ali do que em qualquer fortaleza. Com o tempo, esses cães se tornaram símbolos de status. Ter um Rottweiler guarda-tesouro significava que você era alguém importante o suficiente para precisar de um. Generais competiam pelos melhores exemplares. Criadores começaram a aperfeiçoar a raça, selecionando não apenas pela força, mas pela inteligência e temperamento. E assim, enquanto o Império Romano se expandia, conquistando terras da Britânia ao Oriente Médio, os Rottweilers marchavam junto. Cada passo deixava pegadas que sobreviveriam aos próprios Césares. Cada jornada adicionava mais uma camada à lenda desses cães extraordinários. Mas esta é apenas a primeira página de uma história que atravessaria milênios, sobreviveria a impérios e quase desapareceria completamente, para renascer de forma ainda mais extraordinária. Uma história sobre confiança, evolução e a capacidade quase mágica de um cão que aprendeu não apenas a carregar ouro, mas a salvar vidas de formas que os antigos romanos jamais imaginariam. Quando as últimas legiões romanas se retiraram da Germânia, deixaram para trás mais do que ruínas de fortificações. Deixaram seus cães. Os Rottweilers, agora sem império para servir, precisaram encontrar um novo propósito. E foi nas ruas de pedra de uma pequena cidade alemã que descobririam seu destino e ganhariam o nome que carregam até hoje: Rottweil. Uma cidade construída sobre antigas fundações romanas, onde o passado e o presente se fundiam nas pedras das calçadas. Os açougueiros locais logo perceberam o potencial daqueles cães negros que vagavam pelas ruínas. Não eram cães comuns. Havia algo diferente em sua postura, em seu olhar atento, na forma como se moviam, como se ainda esperassem ordens que nunca mais viriam. O primeiro açougueiro a empregar um Rottweiler descobriu algo extraordinário. O cão não apenas guardava a loja, ele podia puxar. E não estamos
estamos falando de puxar um trenó leve ou uma carroça pequena. Um Rottweiler adulto, pesando cerca de 50 quilos, conseguia mover cargas de até 200 quilos pelas ruas íngremes da cidade. 4 vezes seu próprio peso, arrastado com uma combinação de força bruta e técnica que desafiava as leis da física. Como isso era possível? A resposta estava em séculos de seleção natural e criação direcionada. Os romanos haviam criado não apenas um cão forte, mas um cão com a estrutura óssea perfeita, músculos posicionados exatamente onde precisavam estar e, mais importante, a determinação mental para não desistir. Quando um Rottweiler se inclinava contra o peso do arnês, todo seu corpo se transformava em uma máquina de tração. Os açougueiros começaram a competir pelos melhores cães, mas havia um teste definitivo: a jornada do mercado. Toda semana, eles precisavam transportar carcaças inteiras do matadouro até suas lojas, subindo e descendo as colinas de Rottweil. Um bom cão fazia a diferença entre o lucro e o prejuízo. Um Rottweiler excepcional podia transformar um pequeno negócio em próspero. E então veio a tradição que ecoava os tempos romanos. No final do dia de feira, com as moedas tilintando nas bolsas de couro, os açougueiros amarravam seus ganhos no pescoço de seus cães. Era um teste de confiança absoluta. Muitos iam para as tavernas, bebiam cerveja com amigos, jogavam cartas até tarde. E o cão permanecia ali, imóvel, com uma fortuna pendurada no pescoço, esperando pacientemente seu mestre terminar a diversão. Há registros nos arquivos da cidade sobre tentativas de roubo. Todas falharam. Um relato de 1750 descreve um ladrão que perdeu 3 dedos tentando alcançar a bolsa no pescoço de um Rottweiler particularmente protetor. Outro conta de um cão que perseguiu um assaltante por 5 quarteirões, recuperou a bolsa roubada e a trouxe de volta, intacta, para seu açougueiro bêbado demais para perceber o que havia acontecido. Mas os Rottweilers de Rottweil não eram apenas músculos e mandíbulas. Desenvolveram uma inteligência prática impressionante. Conheciam cada cliente regular da loja. Sabiam diferenciar entre uma criança curiosa se aproximando e um adulto com más intenções. Alguns aprenderam até mesmo a ajudar nas vendas, carregando pequenos pacotes até a porta para clientes idosos. Se você já se perguntou por que algumas histórias sobrevivem ao tempo enquanto outras desaparecem, talvez a resposta esteja aqui, na capacidade de adaptação, na transformação de guerreiros em trabalhadores, na mesma lealdade que protegia ouro romano, agora protegendo o sustento de famílias alemãs. Se essa história ressoa com você, se você sente que há algo especial nesses cães que transcende raças e modas, inscreva-se no canal, porque estamos apenas começando a desvendar os segredos do Rottweiler. Os séculos passaram, e com eles, as tradições. Mas algumas coisas permaneceram gravadas no DNA desses cães extraordinários: a força, a lealdade e algo mais. Algo que quase os levou à extinção completa, mas que também seria sua salvação. O ano era 1882. As chaminés das fábricas começavam a dominar o horizonte alemão. Os trilhos de trem cortavam as antigas rotas comerciais. E em Rottweil, o som das carroças puxadas por cães estava sendo substituído pelo apito das locomotivas. O progresso chegara, e com ele, uma sentença de morte para os Rottweilers. Por que manter um cão que come quilos de carne por dia quando um trem pode transportar toneladas? Por que alimentar um guarda de 4 patas quando um cofre de metal faz o mesmo trabalho? As perguntas eram práticas, frias, econômicas, e as respostas pareciam óbvias para a mente moderna da época. Os Rottweilers tornaram-se obsoletos da noite para o dia. Um por um, os açougueiros foram se desfazendo de seus cães. Alguns foram vendidos para fazendas distantes. Outros simplesmente desapareceram nas florestas, tentando sobreviver como seus ancestrais lobos. Mas a maioria teve um destino mais cruel. Foram considerados bocas inúteis para alimentar em tempos de mudança econômica. Os registros municipais de Rottweil mostram o declínio brutal. Em 1870, havia mais de 300 Rottweilers registrados na cidade. Em 1890, menos de 50. Em 1900, o impensável aconteceu. Um censo informal encontrou apenas dois Rottweilers em todo o mundo conhecido. Um macho idoso chamado Russ e uma fêmea chamada Meta. O fim de uma linhagem milenar pendia por um fio mais fino que os antigos cordões de couro que carregavam o ouro romano. Mas aqui está algo sobre momentos de quase extinção. Eles revelam o que realmente importa. Um criador chamado Karl Knauf olhou para aqueles 2 últimos cães e viu não apenas animais, mas bibliotecas
estacas vivas prestes a serem queimadas. Cada gene carregava instruções escritas por séculos de seleção. Cada comportamento era um verso de um poema épico que estava prestes a ser silenciado para sempre. Knauf começou uma campanha desesperada. Escreveu para jornais, visitou autoridades, implorou a outros criadores. A resposta inicial foi desanimadora. Para que salvar uma raça obsoleta? Perguntavam. O futuro pertence às máquinas, não aos cães de trabalho. Mas Knauf persistiu com a mesma determinação que os próprios Rottweilers demonstravam ao puxar suas cargas impossíveis. O primeiro filhote nascido de Hus e Meta foi um evento. Knauf documentou cada detalhe: peso, medidas, comportamento. Ele sabia que estava segurando não apenas um filhote, mas a possibilidade de ressurreição. Cada decisão de criação nos anos seguintes seria crucial. Um erro, uma doença, um acidente e séculos de evolução direcionada desapareceriam. Lentamente, outros começaram a perceber o que estava em jogo. Veteranos de guerra lembravam dos cães que haviam salvado vidas nos campos de batalha. Policiais recordavam parceiros caninos que haviam sido mais confiáveis que qualquer equipamento moderno. Fazendeiros que ainda precisavam mover gado por terrenos onde nenhum trem chegava, começaram a procurar os raros filhotes disponíveis. A Primeira Guerra Mundial, ironicamente, acelerou a recuperação. O exército alemão precisava de cães. Não qualquer cão. Precisava de cães com inteligência, força, coragem e lealdade absoluta. As características que quase levaram o Rottweiler à extinção agora eram desesperadamente necessárias. Mensageiros de 4 patas que podiam atravessar campos minados. Guardas que não dormiam em serviço. Cães de busca que encontravam feridos na terra de ninguém. De 2 cães em 1900, a população cresceu para algumas dezenas em 1910. Cada nascimento era celebrado, cada morte lamentada. Criadores começaram a trocar cães entre cidades, diversificando cuidadosamente a genética limitada. Era um trabalho de reconstrução que exigia a paciência de um monge e a precisão de um engenheiro. Mas a verdadeira prova de que o Rottweiler havia retornado veio de forma inesperada. Em 1920, em Stuttgart, um policial chamado Wilhelm Bauer caminhava com seu parceiro de 4 patas quando se deparou com um tumulto. Uma multidão enfurecida ameaçava sair de controle. Bauer estava sozinho, em desvantagem numérica de 100 para 1, exceto que ele não estava sozinho. Seu Rottweiler, um descendente direto daqueles 2 últimos cães, avançou. Não atacou. Isso é importante entender. O cão simplesmente se posicionou entre seu parceiro humano e a multidão. Cada músculo tenso, cada pelo eriçado, os olhos fixos nos líderes do tumulto. E então fez algo extraordinário. Emitiu um som grave, gutural, que reverberou das paredes de pedra. Não era exatamente um rosnado. Era algo mais profundo, mais primitivo. A multidão hesitou. Naquele momento de hesitação, reforços chegaram. O incidente foi controlado sem violência, sem feridos. Mas as notícias do cão que dispersou uma multidão com um rugido se espalharam. De repente, departamentos de polícia de toda a Alemanha queriam Rottweilers. A demanda explodiu, mas a oferta ainda era terrivelmente limitada. Foi então que criadores começaram a perceber algo fascinante. Os Rottweilers modernos, mesmo depois de gerações sem carregar ouro ou puxar carroças, mantinham comportamentos profundamente enraizados. Filhotes que nunca haviam visto uma bolsa de moedas instintivamente protegiam objetos colocados sob sua guarda. Cães que nunca haviam usado um arnês naturalmente se inclinavam contra o peso quando atrelados pela primeira vez. A ciência moderna chamaria isso de memória genética. Os criadores da época simplesmente diziam que o espírito romano ainda vivia naqueles cães. E talvez ambas as explicações estejam corretas. Afinal, o que é o DNA senão uma forma de memória escrita em código químico? O que são os instintos, senão as lições que a sobrevivência ensinou a incontáveis gerações? Entre 1920 e 1930, o Allgemeiner Deutscher Rottweiler Club foi estabelecido. Padrões foram escritos, não baseados em ideais estéticos, mas nas características que haviam permitido à raça sobreviver e prosperar por 2 milênios. Força, sim, mas também inteligência. Coragem, certamente, mas temperada com discernimento. Lealdade acima de tudo, mas uma lealdade pensante, não cega. Os testes para registro eram rigorosos. Um cão precisava demonstrar capacidade de trabalho, não apenas aparência. Precisava mostrar estabilidade mental sob pressão. Precisava provar que carregava não apenas o físico, mas o espírito de seus ancestrais. Muitos falhavam. Os que passavam se tornavam os fundadores das linhagens modernas. Uma história da época ilustra perfeitamente o caráter único da raça. Um Rottweiler chamado Strauch, trabalhando com a polícia de Hamburgo, desenvolveu uma técnica própria para lidar com suspeitos.
suspeitos. Em vez de atacar, ele o cercava, caminhando em círculos cada vez menores, rosnando baixo, até que o suspeito simplesmente se sentasse no chão, derrotado psicologicamente antes que qualquer força física fosse necessária. Se você está acompanhando esta jornada, se está descobrindo camadas de história que nunca imaginou existir por trás daqueles olhos escuros e penetrantes, compartilhe este vídeo. Deixe que outros conheçam a verdadeira história do Rottweiler, porque o que vem a seguir vai mudar tudo o que você pensava saber sobre as capacidades desses cães extraordinários. Os anos 1930 trouxeram descobertas que ninguém esperava. Médicos começaram a relatar casos estranhos. Rottweilers que pareciam saber quando seus donos estavam prestes a ter convulsões. Cães que insistiam em bloquear escadas momentos antes de seus donos idosos perderem o equilíbrio. Era coincidência? Instinto? Ou havia algo mais acontecendo? Doutor Friedrich Zimmermann estava cético quando ouviu o primeiro relato em 1931. Sua paciente, uma diabética chamada Margaret Fischer, jurava que seu Rottweiler, Bruno, podia sentir quando seu açúcar estava baixo. Ele fica inquieto, ela explicava. Me empurra com o focinho, não me deixa em paz até que eu coma algo. Zimmermann descartou como coincidência, até o dia em que testemunhou pessoalmente. Durante uma consulta de rotina, Bruno, que normalmente ficava quieto no canto, súbito se levantou. O cão atravessou a sala, ignorando os protestos do médico, e começou a pressionar o braço de Margaret com a pata. Insistente, urgente. Zimmermann, mais por curiosidade que por crença, decidiu testar o açúcar no sangue da paciente. O resultado o deixou sem palavras, perigosamente baixo, caminhando para uma crise hipoglicêmica. Como um cão poderia detectar algo que escapava aos olhos treinados de um médico? Zimmermann iniciou o primeiro estudo documentado sobre a capacidade dos Rottweilers de detectar mudanças metabólicas. O que descobriu mudaria para sempre nossa compreensão sobre esses cães. Quando o açúcar no sangue cai, o corpo humano libera hormônios de estresse. Esses hormônios alteram sutilmente o odor da pele, mudanças imperceptíveis para o nariz humano, mas aparentemente óbvias para um Rottweiler. Mas havia algo ainda mais intrigante. Nem todos os cães demonstravam essa habilidade. Parecia ser mais forte naqueles que desenvolviam vínculos profundos com seus humanos, como se o amor amplificasse seus sentidos já aguçados, como se a preocupação genuína desbloqueasse capacidades dormentes em seu DNA ancestral. Os experimentos de Zimmermann foram interrompidos pela guerra, mas suas notas sobreviveram. Ele documentou 23 casos de Rottweilers que demonstraram capacidade de prever crises médicas. Alguns detectavam convulsões iminentes. Outros pareciam saber quando a pressão arterial de seus donos estava perigosamente alta. Um caso particularmente notável envolvia uma cadela que se recusava a deixar sua dona grávida subir escadas no dia em que ela entraria em trabalho de parto prematuro. Após a Segunda Guerra Mundial, com a Alemanha em ruínas, os Rottweilers mais uma vez provaram seu valor. Cães de busca e salvamento trabalhavam incansavelmente nos escombros bombardeados. Mas foi um comportamento específico que chamou a atenção dos handlers. Alguns cães emitiam sons diferentes ao encontrar sobreviventes versus corpos sem vida. Um som grave, quase um murmúrio para os vivos, silêncio absoluto para os mortos. Um handler veterano descreveu o som como algo entre um ronronar e um sussurro. Era o mesmo som que alguns donos relatavam ouvir quando seus Rottweilers estavam extremamente contentes, deitados ao lado da lareira, sendo acariciados, em momentos de paz absoluta. Mas por que esse som aparecia durante resgates? A teoria emergente era fascinante. O ronronar do Rottweiler parecia ser uma forma de comunicação calmante. Nos escombros, era como se o cão estivesse dizendo ao sobrevivente ferido: estou aqui, você está seguro agora. Em casa, o mesmo som dizia: estou feliz, estamos em paz. Uma vocalização que transcendia espécies, comunicando segurança e conforto. Estudos posteriores na década de 1960 tentaram entender melhor esse fenômeno. Usando equipamentos de gravação sensíveis, pesquisadores descobriram que o ronronar do Rottweiler tinha uma frequência específica, entre 25 e 50 Hz. Curiosamente, a mesma faixa de frequência que estudos posteriores mostrariam ter propriedades terapêuticas, promovendo a cura óssea e reduzindo a dor. Era possível que os Rottweilers tivessem desenvolvido uma forma de medicina vibracional natural que seus ancestrais romanos já conhecessem instintivamente o poder curativo desse som grave? As perguntas se multiplicavam mais rápido que as respostas. Mas foi na década de 1970 que uma descoberta acidental abriu um novo capítulo na história do Rottweiler. Lisa Weber, uma enfermeira de Munique, notou algo estranho. Seu Rottweiler, Max,
desenvolvera o hábito de cheirar insistentemente certas partes de seu corpo, sempre os mesmos lugares, sempre com a mesma intensidade preocupada, irritada. Ela mencionou o comportamento estranho durante um check-up de rotina. O médico, lembrando dos estudos de Zimmerman, sugeriu exames mais detalhados exatamente nas áreas que Max sinalizava. Os resultados foram perturbadores. Estágios iniciais de melanoma, ainda não visíveis a olho nu, exatamente onde o cão havia indicado. O tratamento precoce salvou a vida de Lisa, mas levantou questões profundas sobre o que mais esses cães poderiam detectar. Programas piloto começaram em hospitais alemães. Rottweilers eram trazidos para conhecer pacientes, aparentemente como terapia com animais. Na realidade, os médicos observavam cuidadosamente as reações dos cães. Os resultados variavam, mas alguns padrões emergiram. Cães que demonstravam interesse incomum em pacientes específicos muitas vezes estavam sinalizando algo que os exames de rotina haviam perdido. Não era infalível, não era mágica. Era biologia refinada por milênios de evolução e seleção. O mesmo nariz que farejava moedas de ouro escondidas, que detectava carne estragada antes que pudesse prejudicar os clientes do açougueiro, agora farejava as mudanças químicas sutis que as doenças produzem no corpo humano. Um caso documentado em Berlim, 1978, tornou-se lendário entre veterinários. Um Rottweiler chamado Siegfried, vivendo em um asilo, começou a demonstrar um comportamento perturbador. Ele visitava quartos específicos e se deitava ao lado das camas, emitindo aquele som grave característico, recusando-se a sair. A equipe notou um padrão arrepiante. Os residentes que Siegfried visitava, invariavelmente faleciam dentro de 24-48 horas. Seria o cão um mensageiro da morte? Ou estava oferecendo conforto nos momentos finais? A equipe médica preferia acreditar na segunda opção. Siegfried parecia saber, através de mudanças imperceptíveis no odor ou comportamento, quando alguém estava próximo do fim, e escolhia ficar, oferecendo sua presença silenciosa, seu ronronar grave, como um último companheiro. Mas nem todas as descobertas sobre os Rottweilers eram sombrias. Na mesma época, treinadores descobriram que esses cães tinham uma capacidade excepcional para trabalho de serviço, não apenas pela força física, mas pela sensibilidade emocional. Um Rottweiler treinado podia ajudar pessoas com mobilidade reduzida não apenas fisicamente, abrindo portas, pegando objetos, mas emocionalmente, detectando e respondendo a crises de ansiedade ou pânico. Se estas histórias estão mudando sua percepção sobre os Rottweilers, se você está vendo além do estereótipo do cão perigoso e descobrindo o guardião sensível por trás da aparência intimidadora, deixe seu like. Inscreva-se para não perder as próximas revelações, porque ainda há segredos guardados nesses olhos escuros que vão transformar completamente sua compreensão sobre a relação entre humanos e cães. O final dos anos 70 trouxe outra revolução, a análise genética. Pela primeira vez, cientistas podiam olhar dentro do DNA do Rottweiler e tentar entender o que os tornava únicos. O que encontraram confirmou séculos de observação empírica e revelou surpresas que ninguém esperava. O laboratório de genética canina da Universidade de Berlim estava em silêncio naquela manhã de 1982. Dr. Klaus Müller observava os resultados do sequenciamento pela terceira vez, tentando compreender o que via. O DNA dos Rottweilers mostrava marcadores únicos, traços genéticos que não apareciam em outras raças. Mas o mais intrigante era a ativação de genes específicos relacionados ao olfato e à percepção química. Esses genes não eram apenas mais ativos, eles pareciam ter sofrido mutações únicas ao longo dos séculos, como se a pressão seletiva de gerações de trabalho especializado tivesse literalmente reescrito partes de seu código genético. Os Rottweilers não apenas herdavam comportamentos, eles herdavam superpoderes sensoriais refinados por 2000 anos de seleção direcionada. Mas a descoberta mais surpreendente veio quando compararam o DNA de Rottweilers modernos com amostras de ossos antigos encontrados em sítios arqueológicos romanos. A continuidade genética era impressionante. Apesar de quase extintos, apesar de todas as mudanças históricas, os Rottweilers modernos eram geneticamente quase idênticos a seus ancestrais, que marchavam com as legiões. Isso explicava muita coisa. Por que filhotes criados em apartamentos modernos ainda tentavam patrulhar perímetros? Por que cães que nunca haviam visto gado instintivamente sabiam como movê-lo? Por que o comportamento de guardar
objetos valiosos emergia mesmo sem treinamento. O passado vivia em cada célula. Um estudo paralelo em Zurique focou em algo diferente: a neurologia do vínculo. Usando as primeiras máquinas de ressonância magnética adaptadas para cães, pesquisadores observaram o cérebro de Rottweilers enquanto interagiam com seus donos. Os resultados foram reveladores. As mesmas áreas cerebrais que se ativavam em mães humanas, olhando para seus bebês, acendiam nos Rottweilers, olhando para seus humanos. Mas havia mais. Quando expostos ao cheiro de seus donos em situações de estresse simulado, os cérebros dos Rottweilers mostravam atividade intensa no sistema límbico, a área responsável por emoções e memórias. Era como se o simples odor de seu humano ativasse cascatas de neurotransmissores relacionados à proteção e cuidado. Isso levou a uma hipótese audaciosa. Os Rottweilers haviam coevoluído com humanos de forma tão íntima que desenvolveram uma neurologia especializada em ler e responder às nossas necessidades. Não era apenas treinamento ou condicionamento, era a evolução direcionada para a simbiose. Um experimento de 1985 testou essa teoria de forma elegante. Rottweilers foram expostos a vídeos de seus donos demonstrando diferentes emoções: alegria, tristeza, medo, raiva. Mesmo sem som, mesmo sem cheiro, apenas através de imagens, os cães respondiam apropriadamente. Alegria gerava abanadas de cauda. Tristeza fazia os cães se aproximarem da tela. Medo ativava posturas de proteção. Mas o mais fascinante acontecia com a raiva. Quando viam seus donos demonstrando raiva direcionada a outra pessoa no vídeo, os Rottweilers não demonstravam agressão. Em vez disso, posicionavam-se entre a tela e a porta, como se protegessem um perímetro invisível. O instinto de guarda romano, ativado por pixels em uma tela. Paralelamente, hospitais começavam a documentar sistematicamente os casos de detecção médica. Um padrão emergiu. Rottweilers eram particularmente eficazes em detectar mudanças relacionadas ao estresse oxidativo, o tipo de mudança celular que acompanha muitas doenças graves. Era como se seus narizes fossem espectrômetros de massa biológicos, analisando compostos voláteis que emanamos constantemente. Um caso de 1986 entrou para a literatura médica. Helga, uma Rottweiler de serviço, começou a bloquear fisicamente sua dona de comer certos alimentos, sempre os mesmos tipos. Testes revelaram uma alergia severa não diagnosticada. Helga havia aprendido sozinha a identificar o cheiro de alimentos que continham os alérgenos e decidido que sua humana não deveria consumi-los. Os anos 90 trouxeram a era da especialização. Rottweilers não eram mais apenas cães de guarda ou companhia, eram profissionais especializados. Unidades K9 ao redor do mundo descobriram que Rottweilers treinados podiam farejar não apenas drogas ou explosivos, mas diferenças sutis que outros cães perdiam. Um Rottweiler em Nova York ficou famoso por detectar dinheiro falsificado. Aparentemente, a tinta tinha um odor ligeiramente diferente, mas foi no campo da assistência médica que a raça realmente brilhou. O caso de Tommy mudou paradigmas. Tommy era um menino autista de 8 anos que não falava, evitava contato visual e tinha crises violentas diárias. Seus pais, desesperados, tentaram terapia com animais como último recurso. Trouxeram Brutus, um Rottweiler de 3 anos com temperamento excepcionalmente calmo. A primeira interação foi mágica. Tommy, que fugia do toque humano, abraçou Brutus. O cão permaneceu perfeitamente imóvel, exceto por aquele som, o ronronar grave que parecia vibrar através do corpo do menino. Pela primeira vez em anos, Tommy relaxou completamente. As crises diminuíram. Depois de meses, ele disse sua primeira palavra em 4 anos: Brutus. Neurologistas estudaram o fenômeno. A teoria era que o ronronar de baixa frequência do Rottweiler ativava o nervo vago, acalmando o sistema nervoso autônomo. Para crianças no espectro autista, muitas vezes em estado constante de hipervigilância, o cão oferecia uma forma de regulação sensorial que nenhuma terapia convencional havia conseguido. Casos similares se multiplicaram. Veteranos com PTSD encontravam em Rottweilers parceiros que não apenas detectavam o início de flashbacks, mas intervinham fisicamente, posicionando seus corpos pesados sobre o peito do veterano durante ataques de pânico, criando pressão profunda que acalmava o sistema nervoso. Um programa em San Diego treinou Rottweilers especificamente para veteranos. O treinamento era intenso, mas o mais impressionante era o que os cães aprendiam por conta própria. Rex, assinalado a um veterano chamado James, desenvolveu o hábito de verificar todos os cômodos da casa antes que James entrasse. O cão havia percebido que seu humano ficava ansioso em espaços não verificados e tomou para si a tarefa de tornar cada espaço seguro.
Outro desenvolvimento surpreendente veio da observação de Rottweilers vivendo com diabéticos. Não apenas detectavam quedas de açúcar, alguns aprenderam a trazer kits de glicose, outros foram até a geladeira buscar suco de laranja, sem treinamento formal, apenas observando, aprendendo, adaptando-se às necessidades de seus humanos. Se você está maravilhado com essas capacidades, se está vendo os Rottweilers sob uma luz completamente nova, compartilhe este vídeo com alguém que precisa ouvir essas histórias. Alguém que talvez tenha medo desses cães por não conhecer sua verdadeira natureza. Porque a verdade sobre os Rottweilers é muito mais extraordinária que qualquer mito. Dr. Sarah Mitchell, pesquisadora em Stanford, propôs em 1998 uma teoria revolucionária. Os Rottweilers haviam desenvolvido o que ela chamava de inteligência simbiótica. Não era apenas inteligência canina elevada, era uma forma de cognição especificamente adaptada para viver com humanos, entender humanos, proteger humanos. 2000 anos de coevolução haviam criado não apenas um cão, mas um parceiro interespécies. O novo milênio trouxe tecnologias que permitiram olhar ainda mais profundamente no mistério do Rottweiler. Câmeras térmicas revelaram que, quando um Rottweiler ronronava, seu peito inteiro vibrava em padrões específicos. Microfones ultrassensíveis captaram frequências além do ronronar audível. O cão estava literalmente criando uma sinfonia de vibrações, cada uma potencialmente servindo a um propósito diferente. Em 2005, o caso de Maya comoveu o mundo. Uma Rottweiler na Austrália havia sido filmada salvando sua família de um incêndio. Mas não foi o salvamento em si que impressionou os especialistas, foi como ela o fez. Maya acordou cada membro da família individualmente, usando métodos diferentes para cada um. Gentil com as crianças, mais insistente com os adultos e fisicamente arrastando o avô idoso que tinha dificuldade de mobilidade. Análises do vídeo mostraram que Maya havia avaliado a situação, criado um plano de evacuação e executado considerando as capacidades individuais de cada pessoa. Isso exigia não apenas inteligência, mas teoria da mente, a capacidade de entender que outros têm limitações diferentes das suas. Uma capacidade que cientistas debatiam se cães realmente possuíam, mas havia evidências ainda mais extraordinárias surgindo de lugares inesperados. Lares de idosos que adotavam Rottweilers como cães de terapia relatavam fenômenos consistentes. Os cães desenvolviam rotas específicas, visitando residentes em ordens que pareciam aleatórias, até que a equipe percebeu o padrão. Eles visitavam primeiro aqueles que estavam mais isolados ou deprimidos. Como sabiam? Observações detalhadas sugeriram que os cães estavam lendo sinais químicos de depressão, mudanças hormonais que afetam o odor corporal. Mas mais que isso, pareciam priorizar sua atenção baseados em quem mais precisava. Era triagem emocional em tempo real. Um estudo de 2010 em Tóquio levou isso ainda mais longe. Usando tecnologia de rastreamento ocular, pesquisadores descobriram que Rottweilers passavam mais tempo olhando para rostos humanos do que qualquer outra raça testada. Especificamente, focavam na região dos olhos e boca, as áreas que mais revelam emoções humanas. Mas o verdadeiro avanço veio quando correlacionaram o rastreamento ocular com respostas comportamentais. Os Rottweilers não apenas olhavam, eles ajustavam seu comportamento baseado no que viam. Um franzir de sobrancelha sutil mudava a aproximação do cão. Um leve sorriso os encorajava. Eles haviam se tornado leitores especializados da face humana. Isso levou a programas inovadores. Rottweilers começaram a ser treinados para trabalhar com crianças com dificuldades de leitura emocional. O cão se tornava um tradutor, respondendo de forma exagerada a emoções sutis, ajudando as crianças a aprender a ler sinais sociais através das reações do animal. Em 2015, o projeto Genoma Canino fez uma descoberta que fechou o círculo histórico. Comparando DNA de múltiplas raças, encontraram evidências de que os Rottweilers carregavam marcadores genéticos únicos relacionados à produção de ocitocina, o hormônio do amor. Seus cérebros literalmente produziam mais desse neurotransmissor quando interagiam com humanos. Era a explicação bioquímica para 2000 anos de lealdade. Os romanos, sem saber, haviam selecionado cães que sentiam mais profundamente, que se vinculavam mais fortemente, que experimentavam nossa companhia como uma recompensa neuroquímica. O ouro que carregavam no pescoço era menos valioso que o ouro bioquímico que corria em suas veias. Casos modernos continuavam a surpreender. Em 2018, um Rottweiler chamado Kaiser, vivendo com uma família na Alemanha, começou a demonstrar um comportamento bizarro. Toda manhã,
Às 6h47, ele ia até o quarto do filho adolescente e o puxava da cama. Os pais achavam graça, até o dia em que deixaram o cão agir. Kaiser puxou o menino para fora do quarto segundos antes de um pedaço do teto desabar exatamente onde ele dormia. Investigação revelou que Kaiser havia detectado ultrassons de rachaduras se formando no teto, sons completamente inaudíveis para humanos. Ele havia monitorado a situação por dias, calculado o momento do colapso e agido precisamente quando necessário. 2000 anos depois, um Rottweiler ainda protegia tesouros, só que agora, o tesouro tinha nome e rosto. Hoje, enquanto escrevo estas palavras, existem milhões de Rottweilers ao redor do mundo. De 2 cães em 1900 para milhões em 2024. Cada um carrega em seu DNA a história de superação mais improvável do mundo canino. Cada um é um elo vivo com os cães que marcharam com César, que puxaram carroças medievais, que farejaram doenças antes da medicina moderna entender como. Mas talvez a verdadeira magia do Rottweiler não esteja em suas capacidades extraordinárias. Talvez esteja em algo mais simples, mais profundo. Na forma como um cão de 50 quilos se encolhe para caber no sofá ao seu lado. No jeito que inclina a cabeça quando você fala, como se entendesse cada palavra. No ronronar grave que vibra contra seu peito quando o mundo lá fora parece demais. Vivemos em uma época de ansiedade crescente, de conexões digitais que nos deixam mais isolados, de um mundo que gira rápido demais. E talvez seja por isso que o Rottweiler ressoa tão profundamente conosco agora. Ele é o oposto de tudo isso. É presença sólida em um mundo líquido. É lealdade antiga em tempos de conexões descartáveis. É o guardião que vigia enquanto dormimos, literal e metaforicamente. Cada Rottweiler vivo hoje é um milagre estatístico. Descende daqueles 2 últimos cães. Carrega genes que quase se perderam para sempre. Mas mais que isso, cada um é uma promessa. A promessa de que a lealdade verdadeira sobrevive, de que o amor pode atravessar milênios, de que algumas coisas são fortes demais para serem extintas. Se você tem um Rottweiler, você não tem apenas um cão, você tem um pedaço da história viva, um guardião geneticamente programado para te proteger, um detector de perigos visíveis e invisíveis, um terapeuta que trabalha por carinho, um pedaço do Império Romano dormindo no seu tapete. E se você não tem, mas sentiu algo se mexer dentro de você durante essa jornada, talvez seja a hora de considerar, não porque são cães da moda ou porque impressionam os vizinhos, mas porque, em algum lugar no seu código genético, pode haver a mesma necessidade antiga que levou um soldado romano a confiar ouro ao pescoço de um cão negro, a necessidade de um guardião, de um companheiro, de alguém que nos veja não como somos, mas como podemos ser, que detecte nossos perigos antes que nós mesmos os percebamos, que nos ame com uma intensidade que produz seu próprio som, aquele ronronar grave que diz, sem palavras, você é meu tesouro e eu sou seu guardião eterno. Os Rottweilers nos ensinam que a verdadeira força não está em músculos ou mandíbulas, está na capacidade de carregar o que é precioso sem quebrá-lo, de ser poderoso e gentil, de ronronar como um gato e proteger como um leão, de quase desaparecer e retornar mais forte. Talvez você também carregue tesouros invisíveis, talvez também tenha sobrevivido a quase extinções pessoais, talvez também saiba o que é ser mal compreendido, julgado pela aparência, temido pelo que representa em vez de amado pelo que é. Se sim, você entende o Rottweiler e ele com certeza entenderia você. Compartilhe esta história com alguém que precisa ouvi-la. Inscreva-se se quiser continuar descobrindo as histórias extraordinárias por trás das raças que pensamos conhecer. Porque cada cão tem segredos, cada raça tem milagres e cada história verdadeira é mais incrível que qualquer ficção. O Rottweiler provou isso. 2000 anos carregando nossos tesouros. 100 anos nos ensinando que amor verdadeiro não apenas sobrevive, ele renasce, se adapta e ronrona.